Mas aí, cara, vamos começar então. Você falou do Cruzeiro do Sul. Aí entra uma das coisas, cara, que eu, como astrônomo, acho uma das mais absurdas, cara, que são ditas. Que é, como que é a história? Cruzeiro, então. Por que não tem dois? Por que não pode ter dois Cruzeiros do Sul? Então, o Cruzeiro do Sul a gente chamava até de Amansa Plano, né? O Amansa Plano, tem um monte de vídeo meu lá, aí a imagenzinha do Cruzeiro do Sul. Se ele pudesse, eu não sei se ele pode colocar uma imagem aí, do Cruzeiro ali, Mulamba ali. Não essa, uma lá no pendrive. Tá no pendrive, tá lá na pasta Cruzeiro do Sul. Pra quem não sabe, enquanto isso, o Mulambo coloca, cara, negócio de constelação, cara, tem que tomar muito cuidado, cara. Porque é o seguinte, constelação já é uma convenção, né, de alguns seres humanos que se reuniram ali, né, e decidiram por aquilo. Eu já falei aqui várias vezes, até aqui mesmo no Ciência Sem Fim, você vai lá na Amazônia, os índios têm outra constelação. Você vai lá nos aborígenes da Austrália, eles têm outras constelações. Essas 88 que a gente conhece aí são as constelações que a gente tem. E a constelação, ela é só aquela, cara. Então, Órion é Órion e fim de papo. Não tem um Órion lá, um outro Órion não sei aonde, um outro Três Marias, não sei. Não tem, porque aquelas estrelas ali são só aquelas, cara. E outra coisa também, é o desenho que elas fazem no céu, cara. O que você põe? Tanto que, por exemplo, a gente tem o Cruzeiro do Sul e a gente tem uma constelação que a gente chama que é a Falsa Cruz, que é um outro cruzeiro, que é como se fosse um cruzeirão do sul gigante. É assim, próximo ali. E tal, que tem essa... Quando vocês falavam desses dois cruzeiros do sul, eu até pensava que era essa Falsa Cruz, cara. Eu falava, deve ser a Falsa Cruz que esses caras falam e tal. Mas não é, né? Não, não é. Então, como que é a história do Cruzeiro do Sul? Então, coloca aquela outra imagem lá, que tava os dois. Pode ser uma outra. De novo, a primeira que você passou ali. O Cruzeiro do Sul é aquilo que eu falei no começo. O Cruzeiro do Sul, ele detona mesmo a Terra plana por conta dessa situação aí, olha. Isso, essa imagem aí. É bacana o pessoal ver ali também a Rosa dos Ventos. Se a Terra fosse plana, meus amigos, entenda uma coisa. Se a Terra fosse plana, o mapa seria esse daí. Esse mapa é de... Esse seria o mapa. Esse é o mapa azimutal equidistante. É o mapa do globo, né? Planificado ali. Só que se a Terra fosse plana, seria isso por quê? Por conta do meio-dia solar. Você consegue contar o meio-dia solar ali, então a distância angular do Chile com Sydney ali seria essa. Não tem como você tirar e sair dessa realidade. O que acontece? No inverno, não só no inverno, tá? Alguns meses ali, mas vamos colocar no inverno para ficar fácil. Uma pessoa de Santiago, uma pessoa de Ushuaia, ou até mesmo ali ao sul da Argentina, né? Vai estar olhando para o sul. Por que eu coloquei assim, ó, a imagem desse jeito? É porque o norte na Terra plana é o centro, o sul é o lado oposto, 180 graus. Uma pessoa olhando para o sul consegue ver essa constelação, não só essa, consegue ver todas aquelas constelações que estão dentro daquela declinação. Como assim? Eu acho que está 60, né? Menos Isso. 60. Tem um conjunto de constelação, para o pessoal que não tá ligado, né? Existe um conjunto de constelações, são as circumpolares, né? Isso. Que elas nunca se põem. Então aqui pra gente, no hemisfério sul, a gente tem um grupo, igual o Cruzeiro do Sul e várias outras, a Octantes, né? E tem várias outras aí que ela não se põe porque elas ficam circulando o polo sul celeste. Como lá no hemisfério norte tem algumas constelações que a gente não vê aqui. Por exemplo, ninguém aqui no hemisfério sul vai conseguir ver a constelação da Cassiopeia, que é um W no céu. Esse só existe lá no hemisfério norte. Então tem as constelações circumpolares norte e as constelações circumpolares sul. Uma das mais conhecidas nossa aqui é o Cruzeiro do Sul, porque ele é muito bom. Se você pegar o braço maior dele, né, e contar 4 vezes e meia e descer, você tem a posição exata do sul. Então você tem toda essa coisa com o Cruzeiro do Sul. Exatamente. Então, tipo, uma pessoa em Buenos Aires, por exemplo, olhando para o sul, vai estar vendo essa constelação e todas aquelas que estão dentro daquele círculo que o Sacani falou agora, né? Dentro ali de menos 60 para cima ali, né? Isso. Agora uma pessoa também no mesmo momento, lá no outro lado, lá em Melbourne, lá em Sydney,
olhando também para o sul, ou seja, lá do oposto, vai estar vendo a mesma ou as mesmas constelações. Tem gente, eu usava só o Cruzeiro do Sul, né? Só o Cruzeiro do Sul e tal, e eu segurei um pouco essa informação muito tempo. Aí agora eu só falo as constelações, não só o Cruzeiro Isso, do Sul. tem várias, todos que estão aí dentro, todos que são circumpolares. Exatamente. Todo mundo que tiver na parte sul da Terra vai olhar e vai ver aquilo ali. Exatamente. Então, tipo, se você tiver ali em Buenos Aires, apontando sua câmera para o sul, fazendo ali uma longa exposição, ou uma time-lapse, você vai ver as estrelas girando ali em torno de um eixo. A pessoa lá em Melbourne, apontando também para o sul, vai estar vendo as mesmas estrelas girando em torno de um eixo. As mesmas estrelas. Aí eu pergunto, terraplanista, como é que pode uma pessoa... Olha bem a imagem. Espero que esteja aparecendo bem essa imagem lá na live. Como que pode pessoas olhando para lá praticamente opostos, a gente tá vendo ali a distância angular, não tá 180 graus não, mas praticamente opostos, vendo as mesmas estrelas. Foi isso que me fez ser banido do grupo de terraplanistas. Isso não tem como, cara, não tem como. Isso daí detona completamente a Terra plana. Tipo, se for para detonar a Terra plana, pronto, acabou. Não tem nem mais o que falar. Não, mas isso já foi detonado há não sei quantos mil anos. 3 mil anos. Tá, mas a gente tá falando agora do YouTube, agora, nesse momento. Pronto. Se aparecer se tiver um terraplanista disposto a aparecer na minha live lá amanhã, sexta, não importa. Tá convidado, pode aparecer lá na live e explicar exatamente como é que pode pessoas vendo as estrelas circulando um polo, tem um pontinho ali e elas ficam circulando ali. Assim, ó. As mesmas estrelas, lados opostos. Não tem como. Aí veio o grande argumento deles. Qual que é? Já falaram que era reflexo. Não, como que eles falam? Por que não pode ter 2 Cruzeiros do Sul? Passa aí o áudio aí, ó. Mulambo. 2 cruzeiros. Nunca abriu a mente. A pessoa precisa abrir a mente, né? Não foi? Não foi? Ai, meu Deus. Vamos ver. Mais de um Cruzeiro do Sul. Você está partindo do pressuposto de que só existe um Cruzeiro do Sul. Por que a pessoa não consegue abrir a mente e talvez pensar na possibilidade de existir mais de um Cruzeiro do Sul? Então, não tem como, né, cara? Não tem como Você ter tá 2 Cruzeiros do Sul. Você tá partindo do pressuposto que só tem um. Não tem como. Porque todo o céu teria que... Porque o problema não é o Cruzeiro do Sul, cara. Você pode dar o nome que você quiser. O problema é que aquela estrela é só aquela. Você não tem uma outra daquela estrela. Só aquela. Entendeu? Então esse aqui é o grande negócio. Então tá aí, o Cruzeiro do Sul refuta completamente. Na lata, né? Não tem como. Esse aí é pra acabar. Tipo, se tiver conversando com um cara, enchendo o saco, sei lá, Facebook, você tá de saco, você quer acabar? Pergunta pra ele explicar o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, manda o mapinha ali, depois eu vou colocar lá na aba comunidade, lá só o pessoal tirar print. Manda um mapinha e fala, explica isso aí na Terra plana. Pessoas conseguem ver as mesmas estrelas olhando para lados opostos. Isso aí. E aí também entra uma outra coisa, né, cara, da Terra plana, que é só pra gente falar, o básico, né, cara? O básico. Tem um básico, né? Uhum. O básico é o seguinte, o mapa seria esse aí, em cima estaria a estrela Polaris. Tem como mudar ali o mapa, colocar o outro? Tem uma outra imagem, o mapa. Que aí fica mais fácil o pessoal entender. Porque... Pode ser, dentro desse aí tem um outro que é mais abertão. Vai passando pro lado. Pode ser esse aí também, não tem problema não. Isso então, aí. Que aí tá aí, ó. Então, pra eles é o seguinte, aqui em cima, né, tá a estrela Polaris e o argumento que eles usam, né, eu vou falar o argumento que eles falam, é que aqui no hemisfério do sul a gente não tem uma estrela igual a Polaris, mas a gente tem, cara. Tem. Porque se a gente não tivesse, a gente não conseguiria, por exemplo, fazer astrofotografia. E se a gente não tivesse, a gente não conseguiria jamais alinhar um telescópio em montagem equatorial da maneira como a gente alinha aqui no hemisfério sul. Para azar nosso, essa estrela não é tão brilhante como a estrela Polaris. Mas ela chama a estrela Sigma
da constelação de Octantes. Então você acha ela ali no céu, ela não está também exatamente em cima do polo, igual a Polaris está em cima do polo. Ela está um pouquinho ali, mas para tudo que a gente vai fazer vale. Então, se não tivesse um polo sul, porque no caso deles não tem, né? Não pode ter, né? Não. Só tem a Polaris, né? O sul é a borda de gelo seria o sul. O sul é a borda de gelo. É isso aí. Estranho, mas... Então...